pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje então a gente vai conversar sobre Nix, do Nathan Hill, né? A gente vai falar então sobre a penúltima parte do nosso projeto de leitura desse livro, né? E cá estamos nós de novo em 1968, no fim do verão, ou seja, no passado, né? Lá com a infância da Faye, quando ela estava ainda na faculdade, né? Bom, aqui no início dessa parte pode ser um pouco meio chatinha, porque o início é que o Nathan Hill ele dá muito detalhe sobre um hotel chamado Conrad Hotel, né? Ou melhor, o Hotel Conrad, né? Conrad Hilton. Então assim, ele dá muito detalhe sobre esse hotel, sobre o ambiente, sobre o lugar e tal. Ele fala muito sobre política também, sobre os políticos ali da época da Faye, né? Ele também fala sobre os agentes também que ficavam protegendo os políticos e tal, né? Porque eles estavam nesse hotel porque estava uma manifestação para acontecer naquele dia, né? E parece que eles tinham um debate para fazer também sobre isso, mas assim, a gente sabe que manifestação é um pouco perigoso, né? Porque o que acontece geralmente as manifestações elas não são pacíficas, né? O certo é elas serem pacíficas, né? Mas as pessoas elas têm alguma coisa na cabeça que elas acham que, tipo, vou destruir o banco porque a manifestação vai gerar um conflito, né? E aí os políticos vão entender o que o povo quer e tal, eles vão fazer alguma coisa, né? Que eu acho que as pessoas devem pensar desse jeito. Porque, igual eu falei no outro vídeo, não adianta você destruir o banco, não adianta você atacar fogo no ônibus, não adianta você destruir patrimônios aí na cidade, porque a gente que paga por isso, entendeu? O nosso imposto paga o banco, o nosso imposto paga por aquele ônibus que, ainda que você pegue o ônibus cheio, né, e tá suado, tá doido pra chegar em casa, enfim, você paga por aquele ônibus, você paga por cada coisa, entendeu? O dinheiro que você produz pro país, né, o PIB, né, o imposto, paga por cada coisa na sociedade, né? Então, e no país em geral. Então, assim, não adianta você ficar destruindo patrimônios públicos, né, e que você mesmo pagou, achando que a manifestação, né, achando que os políticos vão fazer alguma coisa só porque está todo mundo enlouquecido destruindo as coisas na cidade. Não adianta, né? A frota de ônibus já não é muito boa, né, já não é essa coisa. Aí destroem os ônibus, você acha que os políticos são tipo assim, ok, você sair aqui da minha cadeirinha, vou lá ver o que o povo está querendo fazer. Que eles querem que eles estão destruindo os ônibus da cidade que eu construí. Não, né? Na verdade, eles precisavam mandar construir isso porque a gente está pagando por esses ônibus, né? Então, só estou dando uma ideia mais ou menos do que é a manifestação, né? E nessa época aqui é a mesma coisa do que aconteceu, do que acontece hoje em dia, né? Hoje em dia as manifestações não são pacíficas, então parece que as pessoas não querem só mandar a mensagem, parece que elas querem deixar marca, entendeu? Elas querem uma marca agressiva, não é uma marca pacífica, é uma marca agressiva de ficar destruindo o patrimônio que elas mesmas pagaram por aquilo. Então aqui em 68 é a mesma coisa, é até pior, inclusive, né? Porque o que acontece? Tinha a manifestação que ia estar aqui para acontecer ainda, e os policiais já estavam lá esperando o pessoal, né? E ao mesmo tempo enquadrando todo mundo ali no início não querendo fazer nada com ninguém não, mas eles queriam sair batendo um monte de gente, sair batendo um monte de hippie também, né? Então assim, a gente sabe que até nessa época aqui no livro, pelo menos, 68 era bem pior, né? A gente sabe que as manifestações na época eram bem piores do que hoje, mas assim, continua a mesma coisa, todo mundo destruindo patrimônio achando que isso vai dar certo, né? Tá, vai dar certo sim, vai sim. Então assim, aqui a gente tem uma longa descrição desse hotel e tal, muito necessária inclusive, tem descrição sobre os agentes também, muito necessária inclusive. Uma coisa que eu queria falar, é que tem acho que é só essa parte aqui no livro, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas essa parte aqui no livro, ela tem uns grifos, né, ela tem umas palavras grifadas, né, assim, escondidas. Eu achei que fosse alguma coisa importante, mas não, eu acho que é o nome dos agentes que protegiam os políticos, né? Então aqui eles chamam tipo agente A, agente B, talvez para poder tampar o nome da pessoa. Achei que fosse uma coisa importante, né? Fiquei até emocionado de ver uma coisa diferente num livro assim, mas
não era nada demais não, realmente, a gente segue, né? Então assim, tem uma longa descrição de nada com nada nessa parte, realmente. Não que a torne ruim, porque teve coisa, que é a parte 9, né, gente? É a penúltima, então teve coisas muito boas aqui. E uma delas a gente vai falar agora, que é a Faye está presa, né? O Charlie Brown, né, na última parte, ele prendeu a Faye por prostituição, né? Porque ele está morrendo de ciúmes da Alice, né? A Alice tinha dado um fora, um toco nele, né? Porque ela disse que queria experimentar alguma coisa nova, alguma coisa com garotas. E ela, sem querer, ou por querer, enfim, ela falou da Faye, falou o nome da Faye e tal. Só que a Faye nem sabia que a Alice queria, tipo, beijar ela. Entendeu? Queria ver se ela sentia alguma coisa por garotas. Ela falou que só queria experimentar. E a Faye não sabia nem nada disso. Então a Faye foi presa por prostituição. Diz o Charlie que ela foi presa por isso. É uma loucura, né? Porque ela nem fazia isso, gente. Pelo amor de Deus, uma garota da idade dela, sabe? E naquela época ainda ela que era tão... Ela não era conservadora, mas a família dela é conservadora, sabe? E ela é tímida, ela é introvertida, ela é muito na dela, muito quietinha, assim, sabe? Um passarinho delicadinho. Então você jamais imaginaria isso, né? E realmente ela não fazia prostituição. Mas o policial prendeu ela por isso. Ele disse o seguinte, ou ela ia embora de Chicago agora, ou se ela ficasse em Chicago, ele ia fazer com que ela fosse julgada, né, e ficasse o resto da vida dela na cadeia, né. E acredito eu, porque naquela época a prostituição era crime, né. Então assim, ou ela ia embora de Chicago e não voltava nunca mais, e se ela pusesse ferir ela em Chicago, qualquer que fosse, ele ia prender ela, ou ela ficava presa pro resto da vida, né. Então ela ficou naquela, tipo assim, meu Deus, não posso sair de Chicago agora, né. E ela veio pra Chicago por causa da faculdade e tal, né. Depois do rolo que deu lá da amiga dela que usou ela, né, pra comprar, né, enfim, teste de gravidez, remédio para anticoncepcional e tal, né. Depois que ela saiu de lá por causa desse bafafá todo, imagina, chegou em Chicago desse problema, agora tem que voltar pra casa, né. Se é que ela vai voltar pra casa, mas com certeza ela não vai preferir ficar presa, né. Acho que ninguém preferia. Então assim, o que acontece também, de interessante aqui, fora as longas descrições, né, do ambiente e tal, é que a manifestação começa a acontecer. E o Charlie Brown tá buscando a Alice nessa manifestação, né. Ele tá muito apaixonado, ele tá realmente apaixonado pela Alice, mas a Alice não quer nada com ele, nada sério. Ela já até deu um toco nele, né, inclusive nem quer mais ter relações sexuais com ele e tal. Ela disse que eles pensavam alguma coisa com garotas, ele ficou muito puto com isso, e principalmente por ela ter citado o nome da Faye, né. Aí ele gravou esse nome e prendeu a Faye, né. Então ele está buscando ela na manifestação que já está acontecendo, né. E enquanto ele está lá buscando a Alice, né, a Faye tem não é bem talvez um sonho, um vislumbre, porque ela está conseguindo ver aquilo que é Unice. Unice, na verdade, é o nosso famoso título deste livro incrível, que é Onyx, né? Aqui, se fosse Estados Unidos, né? Enfim, no português, enfim, ou inglês e tal, a gente chama de Nix, né? E só que ele é uma figura norueguesa, então na língua, né, natal é Nisse, né? Então ela vê o Nisse ou Nix, né? Quando ela tá presa, né? Eu não sei o que ele parece. É como se ele fosse tipo um duende, um gnomo, sabe? Sei que são coisas diferentes, mas é pra você imaginar esse tipo de criatura, né? Mágica, assim, pequenininha, tipo um anão, sabe? Ela vê o Nisse, né? E enquanto ela tá presa e tal, porque ela pede, ela reza por ajuda, ela promete várias coisas, tipo, ela promete que vai embora de Chicago, não vai voltar nunca mais, e que ela vai ajudar os necessitados, que todo o dinheiro dela vai dar pra, sei lá, pra igreja e tal. Enfim, o Nisse aparece. E aí eles conversam, né? E o Nisse, ele é bem traiçoeiro mesmo, como a gente viu aqui no livro a história dele, de atrair as crianças como se fosse um cavalo branco, né? E aí as crianças montam no cavalo e ele acaba correndo, se jogando no penhasco, as crianças obviamente morrem, e ele não, né? Porque ele é uma figura mágica.
Então, assim, eles conversam, né? E o Nisso está disposto a ajudar ela. Mas, assim, ele quer algo em troca, né? Bem traiçoeiro ele. Ele quer algo em troca. Então ela fala, tipo, ah, todo meu dinheiro, sei lá, vou dar pra igreja, eu vou ajudar os necessitados. Ele tá, tipo assim, eu não quero isso, não é interessante, blá blá blá, a conversa foge, né? E tal. Ele quer alguma coisa, tipo, eu vou te ajudar, né? Bastante, tá tirando ela da cadeia. Mas eu quero algo que, tipo, ele quer algo como se fosse que vai marcar ela, sabe? Que ela não vai esquecer. É como se você estivesse trocando a sua alma, né? Na encruzilhada ali pro demônio, pra você lá, pra você ser famoso, pra você ter dinheiro, pra você viver mais 10 anos, né? Então, assim, é como se você estivesse trocando a sua alma, né? E tal. Então, acontece que ela fala que vai sair de Chicago, que vai voltar pra casa, que vai voltar e que vai casar com o Harry, né? Que ela deixou ele lá e tal. O Harry foi pro exército, né? Acho que foi pro Vietnã, se não me engano. E tal, ou seja, ela vai voltar a ser o que ela não queria ser, né? A antiga Faye, né? Ela vai de Iowa, ela vai, né, fazer o que ela não queria, né? Casar com o Harry, apesar dele ser uma pessoa muito boa e tal. Ela queria ser ela mesma e agora em Chicago ela é ela mesma. Mas ela prometeu tudo isso se ele conseguisse tirar ela da cadeia e tal. E ela iria voltar para Chicago. Então, só que acontece que o Nisso acaba falando para ela de uma coisa que o pai dela fez na Noruega, né? É um segredinho aí, né? O pai dela fez, ele fala que o pai dela fez uma coisa terrível, horrível. E na verdade, e ela fica curiosa para saber o que é e tal, mas a gente não fica sabendo o que é porque ele não conta. Ele fala na verdade que vai ajudar ela a sair da cadeia, né? Que vai ajudar ela se ela for atrás desse segredo, entendeu? Ele não vai contar, mas se ela for atrás, ele ajuda ela. Então, tipo assim, vou te soltar, e se você for pra Noruega, atrás desse segredo, ou enfim, se o pai dela contar, espero que sim, que ela vá atrás desse segredo. É isso que ele quer, que ela vá atrás do segredo do que o pai dela fez de tão ruim na Noruega, assim, que o Nisso fica sabendo, né? O Nisso é uma figura, ele é uma figura mágica realmente sobre-humana, desonesta na motivação. Uma figura desonesta lá da Noruega, mas enfim, né? Em cada cultura ele tem um nome, né? Aqui é Nix, né? E ele é traiçoeiro mesmo, gente. Ele é tipo um gnomo mesmo, bem traiçoeiro mesmo, né? Um gnomo ele é da Irlanda, não é? Então, não sei se acho que é do Andy da Irlanda, mas acho que o traiçoeiro é gnomo, não sei. É que os dois parecem, então enfim. Ok. E aí o que acontece? Ela aceita, né? Que enfim, ela aceita qualquer coisa pra sair daquele lugar, porque a cadeia não é pra ela, não é pra lugar, não é pra gente como ela. Então, Sebastian aparece, ele destranca, né, a cela onde ela tá e salva ela, né? Então ela tá livre e eles estão saindo, tem um monte de policial ali, ela tá com medo, mas ela fica impressionada que ele tá carregando ela, né, tá levando ela, os policiais estão ali e eles não estão fazendo nada para impedir o Sebastian de tirar ela da cadeia. Eu também fiquei muito curioso, mas isso é explicado um pouco pro final. E aí a gente tem, né, finalmente, o furor da manifestação acontecendo, né? Tá acontecendo uma coisa muito louca. Quem assistiu aquele filme O Purgatório ou Uma Noite de Crime sabe exatamente do que eu estou falando. É exatamente aquilo. Não é todo mundo se matando também, mas é muito parecido, porque é o seguinte, os hippies, né, que os policiais chamam os manifestantes de hippies, né? Então, os hippies, até por causa das roupas também, na década de 68, então, eles estão manifestando, estão indo para um lugar, na verdade, né, tem um objetivo de chegar num certo lugar, né, que eu acho que vai ser palco para um político fazer um debate, né, um político importante, conservador, né, e tal, né, enfim, Brasil será? Talvez, né. Então, assim, esse político conservador parece que vai fazer um debate. E os hippies estão querendo tomar conta daquele lugar, né? Daquele como se fosse tipo uma, não uma clareira,
Mas é como se fosse um parque, né? Um campo assim tal, e tem um palco, né? Obviamente ele vai fazer discurso lá e tal, mas o pessoal quer tomar aquele lugar. Aí a polícia, né, enfim, aparece e o que que faz? Começa a bater em todo mundo e fazer com que todo mundo vá pro hotel. Porque o que acontece? A polícia ela age meio burra nesse sentido. Eles cercam o pessoal num lugar, então o pessoal não tem espaço, né, entre uma avenida e outra. Então, assim, eles sem espaço, eles só têm uma direção, que é a direção do hotel. O que eles vão fazer? Vão sair tudo correndo pro hotel. Porque a polícia começa a pegar o cacetete e bater em qualquer hippie. E aí parece realmente aquele filme Uma Noite de Crime. Sai batendo em todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. O Charlie Brown, então, ele parece o Kratos do Deus da Guerra. Quem já jogou sabe o que eu tô falando também, né? Inclusive, jogue neste jogo, God of War, um jogo maravilhoso. Mas enfim, o Charlie Brown tá parecendo o Kratos, sabe? Ele tá batendo em todo mundo, sabe? Pega o cacetete, pá, 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 batendo em todo mundo, né? Ele baixou o capacete dele e a viseira dele, né, de policial, porque ele não quer que o pessoal identifique ele, né? Então ele vai, tipo como se fosse anônimo, né? Coloca ali a máscara, ele sai batendo em qualquer hippie, pá, e dá soco, dá chute, usa o cacetete em partes do corpo do pessoal lá e que ele não tá nem aí. Os outros policiais também estão usando o capacete, mas é porque eles estão com vergonha do Charlie Brown. Porque mandaram ele ter calma para ele não fazer aquilo e tal, mas ele não tá nem aí, ele tá puto porque não achou a Alice, tá com raiva dela, tá descontando, né, tudo isso no pessoal. E os policiais mesmo de verdade, que não batem em ninguém, estão com vergonha. Então eles abaixam o capacete para ninguém ficar notando que, para falar assim, a polícia, né, é corrupta, né, tá batendo em gente que na verdade eles deveriam defender, né, eles deveriam até estar junto com os manifestantes, inclusive, né. Então assim, o Charlie Brown, ele tá louco mesmo, sabe, ele tá insano, ele tá batendo um monte de hippie. E a polícia vai cercando o pessoal, e a avenida só tem um caminho, então o pessoal sai correndo por esse caminho e vai em direção ao hotel, que é o único caminho livre que eles têm, que a polícia ainda não cercou. O problema é que é o seguinte, é a maior manifestação que já teve, né? Então, assim, eu não sei nem se tem milhões ou bilhões, mas tem muito estudante ali, tem muito manifestante ali. Então você imagina a polícia tentando dar conta de mais gente do que tem, mais gente do que tem policial. A polícia tem que dar conta disso tudo. E você imagina todo mundo indo pelo mesmo caminho, né? É tipo quando você pega a mangueira e você coloca o dedo no buraco onde vai sair a água, vai criando uma pressão, né? Quando você tira, você vê que a água sai mais rápida, ela sai com mais velocidade. É tipo isso. A polícia vai cercando todo mundo vai correndo, e só tem um caminho para seguir, e todo mundo vai para esse caminho, que é em direção ao hotel. Que eu falo aqui, né? O Conrad Hilton, ou Hilton Conrad, eu sempre esqueço o nome desse hotel. Mas enfim, e o Charlie Brown continua nessa loucura de bater em todo mundo, de machucar todo mundo, né? E é isso. O Sebastian, então, ele livra a Faye da cadeia, e aí eles saem se dispersando entre a multidão e tal. Acontece que a Alice consegue encontrar, eles se encontram, né, o Sebastian, a Faye e a Alice se encontram, e de longe o Charlie Brown consegue avistar a Faye e ele consegue olhar a Alice também. Ele começa a seguir em direção à Faye, né, que o Sebastian está segurando a mão dela, e a Alice está junto. Então ele começa a seguir em direção à Faye, por entre a multidão, ele está batendo em todo mundo, ele está empurrando todo mundo, ele não quer nem saber, mas ele tá louco, ele tá com raiva nos olhos, ele tá com o diabo nos olhos, para bater na Faye com o cacetete. Então eles estão numa distância considerável ainda, né, assim, bem grande, mas ele tá empurrando e batendo em todo mundo, né. E aí a Faye tá com o Sebastian ali, ele correndo entre a multidão e tal, porque a polícia tá jogando gás lacrimogêneo também. Então assim, eles estão jogando em certos locais, só que eles estão jogando num local errado, né, porque se você joga num lugar, as pessoas vão sair daquele lugar e vão pro outro. Só que a polícia jogou em locais e tava tipo todo mundo sendo espremido por causa desse gás. Todo mundo tentando arranjar um local onde esse gás não estava espalhado ainda, que era em direção ao hotel. E, obviamente eles não vão jogar ali perto do hotel porque os políticos estão dentro do hotel, os agentes estão dentro do hotel. Então assim, o hotel é como se fosse para guardar os políticos e tal, pro debate, né, pra campanha. Então assim, a polícia foi burra nesse quesito também, né, não só em cercar as pessoas, mas
na questão de jogar os gases. Enfim, fica todo mundo espremido ali no hotel, a ponto da vidraça do hotel quebrar e todo mundo cair e acabar entrando no hotel. Uma loucura. O Charlie Brown, ele quase chega a pegar a Faye, quase. Acontece que o Sebastian, a Alice também acabou se separando do grupo, ela correu para um outro lado por causa do gás. E o Sebastian e a Faye também quase se perderam ali também, né? Teve um momento até que eles meio que se desdão a mão, porque é uma loucura aquilo ali. O Charlie Brown acabou caindo em cima também junto com as outras pessoas. E aí ele teve um acidente. Uma parte da vidraça que estava no teto, assim, ou um objeto do tipo, caiu em cima da perna dele, né? Então ele ficou meio que desacordado por um tempo. E depois, quando ele acordou, ele pediu ajuda e ele não estava sentindo as pernas, né? Então você já imagina o porquê de ele ter ficado na cadeira de rodas. E o porquê que ele culpa a Faye por isso, e porquê que ele agora, como juiz, quer fazer com que ela fique na cadeia pro resto da vida dele. Pro resto da vida dela. E na verdade não é culpa da Faye, óbvio que não, mas o cara tá ensandecido, o cara tá louco. Bom, e no final, assim, digamos que tudo está bem quando termina bem, né? O pessoal tá na igreja, a igreja acolheu esses estudantes que sobraram e tal da manifestação, enfim, né? E conseguiram correr para esse local, que tem manifestante que conseguiu correr para outros locais, né? E tal, o gás também foi, acho que foi meio que diminuindo também, tal, então foi tudo ficando muito bem. E aqui a gente fica sabendo que o Sebastian, na verdade, não se chama Sebastian, é um dos segredos dele. Ele foi para foi designado para um treinamento porque ele ia para a guerra, para o Vietnã, obviamente alistamento obrigatório, como acontece aí em vários países, inclusive aqui no Brasil. Então ele não queria ir para o Vietnã. Acontece que apareceu um oficial da prefeitura falando que se ele publicasse fake news, né, notícia falsa, que ele poderia ser liberto, né? Então assim, ele começou então a ajudar a polícia porque ele foi tirado desse treinamento para a guerra, porque ele aceitou publicar essas notícias falsas. Então por isso que quando o Sebastian fazia as coisas e ia preso, no dia seguinte ele era solto, porque ele trabalhava para a polícia, né? O nome dele não é Sebastian, mas ele também não fala qual que é o nome dele, a gente fica nessa curiosidade, né? Aquilo que ele contou sobre o mar, na verdade, ele leu no National Geographic, então ele não foi para a Índia, tudo mentira também. Então assim, fora essas mentiras todas, a Faye meio que fica decepcionada, mas ao mesmo tempo ela fala assim que também não prefere saber o nome dele por enquanto, sabe? E aí, o que acontece? A gente termina com uma cena sexual entre o Sebastian e a Faye. Eu fiquei muito assim, chocado, né? Porque não achei que ia acontecer. E eles fazem ali na igreja mesmo, só que tipo numa parte de trás da igreja, tipo uma sacristia, sabe? Tipo um quarto, vamos dizer assim, que não tem ninguém ali, ninguém vê e tal. Então eles estão fazendo sexo ali no final no final da igreja, atrás, né, da igreja, na verdade. Então assim, termina desse jeito e você fica como, né? Passado. E assim, coisas que algumas coisas têm resposta, como o Charlie Brown ter ficado na cadeira de rodas, né? Porque caiu um objeto em cima da perna dele. Mas Sebastian não se chama Sebastian. Qual que é o segredo do pai da Faye que a gente não sabe? Eu espero que seja dito, né? Bom, a gente termina desse jeito, né? O Allen Ginsberg está ali acalmando os estudantes e tal, e ele termina falando que ele casou a Faye e o Sebastian, né? Tipo, ele falou assim, ele colocou a mão na cabeça deles e falou assim, vocês estão casados. Foi aí que eles fizeram sexo, né? Então, foi até interessante essa parte, realmente eu gostei, né? Mas ainda tô com pena do Harry que tá lá, né? Na guerra, enfim, esperando a Faye também, não sei o que isso vai se resolver. Mas a gente sabe que a Faye casou com o Harry, teve o Samuel e tal. Inclusive, eu ainda desconfio que o Samuel é filho do Harry, porque eu acho que talvez Samuel seja filho do Sebastian. Não estou dizendo que mas eu tô um pouco duvidando que seja filho do Harry. Mas enfim, a gente vai descobrir isso na última parte. Então é isso, gente. A gente então vai se encontrar, né,
na parte 10, que é o último desse livro. Eu tô super ansioso, né? Tô determinado, triste porque vai acabar, né? Mas feliz também porque vai acabar. E é isso, a gente se encontra então no próximo vídeo do canal, na parte 10, e até a próxima.